Oi, gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é sobre usar ou não usar uma sombra pigmentada, uma paleta de sombra pigmentada. Bom, tudo vai depender da sua habilidade com a maquiagem. Se você é uma pessoa que tem mais habilidade com maquiagem, já sabe esfumar, se sente segura em fazer um esfumado, então você não vai achar problema nenhum em usar uma sombra mais pigmentada. Agora, se você está começando, está aprendendo a se maquiar, não sabe ainda fazer um esfumado, não tem segurança, o ideal é que você use uma sombra menos pigmentada. Porque o que acontece com as sombras pigmentadas? O próprio nome já diz, elas têm muita concentração de pigmento. Se você não tem habilidade com esfumado, tá aprendendo a se maquiar agora, na hora que você colocar aquela sombra no olho e começar a esfumar, aquilo vai virar um borrão e você não vai conseguir tirar. Você vai ter que tirar a sua maquiagem para poder consertar aquilo, porque quanto mais você tentar esfumar, mais borrado vai ficar. Já quem tem habilidade com esfumado, não vai encontrar problema nenhum. Geralmente, sombras pigmentadas, elas são mais de uso profissional. Elas são direcionadas ao profissional maquiador. Por quê? Isso poupa o tempo do maquiador. Ele não precisa toda hora tá indo lá na sombra e passando no olho, indo lá na sombra e passando no olho, porque isso vai demorar muito. Até uma sombra menos pigmentada pigmentar aquele olho, vai demorar muito, ele vai ficar muito tempo ali, vai na sombra, vai no olho, vai na sombra, vai no olho. Já com uma sombra pigmentada, isso não acontece. Uma, duas, três vezes que ele passou ali na sombra e no olho, já pigmentou, ele vai, ele esfuma, já vai para outra cor, vai, esfuma. Poupa o trabalho dele, porque imagina, ele tem uma, duas, três clientes no mesmo dia e ele usa uma sombra que demora para pigmentar, isso vai demorar muito, vai pegar todo o tempo dele, ele vai demorar para fazer um atendimento e ele não quer isso, ele quer fazer um atendimento rápido, até porque muitos atendem uma, duas, três, quatro clientes, uma seguida da outra. Então, quanto mais pigmentada for a sombra, mais vai facilitar o trabalho dele. Já para uma cliente que não tem habilidade com esfumado, o ideal é que ela use uma sombra menos pigmentada, porque ela não vai correr o risco de borrar aquele olho, ela não vai correr o risco de borrar o olho dela. Muita gente vê indicações de sombra por blogueiras e youtubers. Ai, gente, eu amei essa sombra, ela é super pigmentada, não sei o que, a pessoa vai e compra. Geralmente uma sombra pigmentada é uma sombra mais cara. Ela vai, compra e na hora dela usar fica aquele borrão, fica aquele olho preto, ela não consegue fazer transição de cores, ela mistura tudo e ela acaba não gostando. Mas por quê? Porque aquela pessoa que indicou, ela já tem habilidade com esfumado. E ela não sabe que, às vezes, a pessoa que está assistindo ela do outro lado da câmera não tem. Então, aí a pessoa vai pela indicação, acaba comprando uma paleta pigmentada e tem uma experiência ruim, porque ainda não sabe esfumar, está aprendendo, está começando na maquiagem. Eu não sei se vocês repararam, mas toda a linha lançada por maquiadores profissionais são geralmente sombras pigmentadas, porque aquele profissional maquiador, quando ele lança o seu produto, ele está lançando pro maquiador, pro profissional da maquiagem. Então ele sabe que um profissional da maquiagem vai preferir uma sombra mais pigmentada. Já empresas de produtos como Natura, Boticário, Vult, eles já lançam o seu produto pensando no cliente final, não no maquiador. Então, eles fazem uma sombra menos pigmentada. Pode reparar que as paletas de sombra da Avon,
da Vult, do Boticário, elas são menos pigmentadas. Por quê? Já é para o cliente final, porque ele sabe que aquele cliente final nem sempre ele sabe maquiar, ele tem habilidade com esfumado. Então, elas não vão fazer uma sombra pigmentada porque sabe que aquela pessoa vai ter uma experiência ruim. Já o maquiador profissional, quando ele lança o produto, ele está visando o mercado dos maquiadores. Então, eles lançam produtos mais pigmentados, porque sabe que quanto mais pigmentado, vai facilitar o trabalho do maquiador. O maquiador ele vai maquiar muito mais rápido que uma sombra menos pigmentada. Então, a verdade das sombras pigmentadas são essas. Se você já tem experiência com esfumado, use uma sombra pigmentada. Se você não tem, tá começando, prefira sombras menos pigmentadas. Eu vou dar um exemplo aqui dessa sombra aqui da Ludurana. Essa daqui foi uma paleta que eu comprei na internet. E apesar dela ser uma sombra barata, ela é uma sombra pigmentada. Ó, vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Então, assim, uma pessoa que não tem habilidade com esfumado, quando ela passa isso aqui no olho, ela vai fazer um borrão. Já essa sombra aqui da Vult, que foi a sombra que eu comecei a maquiar, quando eu comecei com ela e eu amava, porque eu conseguia maquiar com ela, ó, ela já não é tão pigmentada. Tá vendo a diferença de cor para uma, de uma para outra? Porque essa sombra aqui é mais indicada para o cliente final, não para o maquiador. Mas quando eu comecei a maquiar, como eu estava aprendendo, eu gostava dela. E aí tem outra questão, que é dos pincéis. Tem os pincéis de sombra natural e os pincéis de sombra sintética. O que o pincel de sombra natural faz? Ele vai, ou que imita as cerdas naturais, porque hoje as empresas não estão usando mais, fabricando pincéis com pelos, né, de animal. Eles fazem, mas eles fazem como se fosse uma réplica perfeita de um pelo de um animal, só que é sintético. Mas a gente chama de pincel de cerdas naturais, porque é idêntico. O que esse pincel de cerda natural vai fazer? Ele vai reter aquele pó da sombra e ele vai, conforme você vai esfumando, ele vai soltando aquele pó de maneira controlada. Isso já não acontece com o pincel de cerdas sintéticas. O pincel de cerdas sintéticas, ele não retém o pó. Você vai lá, vai colocar na sombra. Quando você colocar no olho, ele vai simplesmente despejar todo aquele pó. Então, imagina um pincel de cerda sintética com uma sombra super pigmentada na mão de uma pessoa que não tem habilidade com maquiagem. Assim, vai ficar um borrão. E eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu estava começando a me maquiar. Eu fui num workshop da Dylos e na hora lá de fazer a maquiagem eu usava esse pincel aqui, ó, da Ruby Kisses. É um pincel que parece, né, um pincel de esfumar, só que ele é de cerda sintética. E na hora que eu tava lá maquiando, a professora, a instrutora, ela foi e colocou um pigmento em pó. Então, o próprio nome já diz, pigmento. Então, super concentrada aquela cor, né? Geralmente, os pigmentos, eles não precisam ser brilhantes. É em pó, um pigmento em pó de cor opaca, porém, o próprio nome já diz que era super pigmentado. E ela colocou um pouquinho lá pra mim fazer o meu esfumado, fazer o olho. Eu fui com esse pincel, com toda a vontade do mundo, meti no pigmento e meti no olho da minha modelo. Moral da história, ficou um borrão. Eu não consegui esfumar, aliás, consegui, mas demorou muito. Praticamente eu fiquei a aula toda tentando esfumar aquele borrão que eu fiz, porque eu não sabia, eu não conhecia a diferença entre sombras pigmentadas, sombras pouco pigmentadas. Então, assim, fez um borrão, eu fiquei desesperada. E sabe qual que foi a primeira coisa que eu pensei? Falei, não compro esse pigmento nem a pau.
nem a pau eu quero esse pigmento, porque ele borra tudo, mas não é que o pigmento borrava tudo. Eu que não soube usar e ainda usei um pincel que não era indicado para esfumar, porque o pincel indicado para esfumar, ele é um pincel de cerda natural, porque ele vai reter aquele pó da sombra e vai, conforme você vai esfumando, ele vai depositando de forma controlada. E já o pincel de cerda sintética, não. Ele, além dele não reter, ele vai despejar tudo ali no olho para você conseguir esfumar, vai dar muito mais trabalho. Então, assim, também, né, prestem atenção no pincel, procurem um pincel que imitem cerdas naturais, porque vai facilitar muito o trabalho de vocês. E se vocês estão aprendendo a se maquiar, não tem ainda habilidade com esfumado, prefira uma sombra menos pigmentada. Deixe para comprar aquela sombra com indicação da influencer quando você já aprender, né? Quando você já tiver aprendido a fazer seu esfumado, porque a experiência que você vai ter com aquela sombra vai ser bem melhor do que se você comprar agora. No começo você pode acabar se frustrando e até desistindo ou da sombra ou de aprender a se maquiar. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até o próximo vídeo.